refrigera minha alma. Em Jeremias 30:17, o profeta fala, o Senhor fala através do profeta: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Então esta é uma noite de cura. Essa é uma noite em que Deus vai tocar aonde ninguém consegue ver na tua vida, onde ninguém consegue tocar. É a noite que se inicia como a noite e o tempo de restauração do Senhor. E nada melhor do que falar em restauração é falar e declarar a bondade de Deus. Porque é através da bondade do Senhor que Ele vai restaurar a nossa vida, a nossa casa. Então eu declaro hoje que começa um novo tempo, o tempo da restauração do Senhor. Então que nós possamos declarar, através dos hinos que vamos ministrar ao Senhor, porque cada um que aqui está é ministro do Senhor. Até você que acha que está no banco, sentadinho, você é ministra do Senhor. Que nós declaramos que nesta noite começa o tempo da restauração. O Senhor vai tocar aonde está quebrado, aonde ninguém pode alcançar, somente Ele pode. E porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vamos declarar que amamos a Deus, porque a graça dele, Ele nunca falha. Nós podemos falhar, mas o Senhor nunca falha conosco. Então todos os dias, desde que levantamos, sentamos, deitamos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, guardadas nele. Falha todos os dias, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Que em todo tempo possamos cantar, adorar, aclamar essa bondade, esse amor que nos constrange. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo. Declare com todo o fôlego que você tem: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
e cantemos do poder, da majestade, da bondade do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, aclamando ao Senhor a bondade dEle, o poder dEle. Esse hino fala que os montes se renderão, o mar vai falar esse nome Jesus. Então que nós possamos nunca, nunca, nunca deixar de aclamar essa bondade, esse amor que nos constrange. E esse hino próximo fala totalmente isso, que todo ser que vive louve ao nome do Senhor. Até os passarinhos louvam o nome do Senhor. Eu acordo de manhã com os passarinhos cantarolando e eu vejo a majestade, a bondade, o cuidado e o amor do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande sol. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu Jesus, Jesus, todo ser confessará Jesus, Jesus confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu
porque nós fazemos parte de todo ser, confessará. Todo joelho nós fazemos parte, dobraremos diante do teu nome, Jesus, da tua majestade, do teu poder, do teu amor para conosco. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Aleluias. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Pode se sentar um minutinho, eu vou fazer a leitura em 1 Reis. Primeira Reis 17, a partir do versículo 2. Elias é alimentado por corvos. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei a ordem aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão, carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. Irmãos, essa palavra, quando eu fiz a meditação dela, eu peguei ela para mim mesmo, porque hoje a gente não vê os corvos em pássaro, ave, né? Como aqui na Bíblia diz. Mas o Senhor, Ele providencia na nossa vida de uma maneira especial, sobrenatural, né? E eu fiquei meditando dos feitos que o Senhor já fez na minha vida. E muitas vezes o Senhor trouxe até a mim aquilo que eu precisava. Em oração eu pedia, e no outro dia, às vezes, o Senhor providenciava e era assim, inesperado. E hoje eu estava também meditando de novo nessa mesma palavra e falando com o Senhor, como o Senhor providencia nas nossas vidas, como Ele faz assim o sobrenatural e a gente fica maravilhado com o Senhor. E nessa palavra aqui, o que nos chama a atenção é que Elias, ele obedeceu. Ele não questionou o Senhor porque o Senhor ordenou. Ele simplesmente ordenou. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, o Senhor manda ele ir para outra cidade. E lá ele seria alimentado por uma viúva. E ele vai novamente e obedece ao Senhor. E eu meditando na palavra, e eu trabalho na minha casa. Os meus clientes vêm até a mim. Então, eu fiquei pensando, Senhor, os meus clientes são como corvos. Vai ali, eu atendo, eu recebo, eu faço as minhas despesas, eu compro aquilo que é necessário, que eu quero, alcanço as minhas metas. Então, assim, o Senhor, Ele faz muito por nós. Às vezes, a gente não vê os pássaros, mas quantas e quantas vezes o Senhor tem enviado pessoas para orar por você, pessoas para ombrar com você, pessoas para dizer, eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Às vezes nós só ouvimos isso das pessoas. Às vezes elas não se dispõem, olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo outro. Mas fala assim, olha, eu estou aqui. Então isso é maravilhoso, a gente vê o cuidado e o zelo do Senhor nas nossas vidas, né? E aí Elias, eu observando aqui como que o Senhor cuidou. 2 vezes ao dia ele foi alimentado de pão e carne. Olha a quantidade e a qualidade dessa alimentação. E ele tinha água ali para beber, né? O pão é um carboidrato simples que quando entra no nosso corpo, né, faz o processo digestório e ele vira uma glicose rápida de energia e gordura, se converte em gordura, né? Então, assim, o corpo ele precisa de quê? De energia. Então, ele tinha água para ser hidratado, a proteína que é necessário, né? Que nós vivemos e temos que ter uma proteína. Então, assim, Deus é maravilhoso na qualidade, na quantidade, no zelo, na providência, em tudo. E neste momento eu quero convidar você para trazer a sua oferta, o seu dízimo e praticar a obediência a Deus, né? Que quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele traz a providência. Amém? Em todo tempo tu és tão
Senhor, Pai. Neste momento eu te louvo, te agradeço, Pai, pela tua providência, pelo teu cuidado com cada um que está aqui, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço, que o Senhor venha abençoar, multiplicar 100 vezes mais a cada ofertante, a cada dizimista da tua casa, que o Senhor venha honrar, prosperando, abrindo as janelas do céu, Pai, para cada um, Pai. Que o Senhor desça sobre este lugar, abençoando o teu povo, Pai, transformando, libertando, Pai, tudo aquilo que está travado nesse mundo e no mundo espiritual, que o Senhor venha rompendo as cadeias, os cadeados. Que o teu agir, Pai, seja especial sobre cada um, Pai. Abençoe cada um, honre, Pai, cada dia mais e mais, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, podeis assentar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do nosso Deus e Salvador. Quarta-feira é a quarta da vitória, irmãos. Eu sei que para muitos é muito difícil, mas eu costumo dizer todos os dias nas minhas orações, eu falo que Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. E aqueles que são dedicados, Deus abençoa, Deus multiplica. E eu quero que nessa noite aqui Deus multiplique bênçãos na vida de cada um de vocês que vieram nessa noite. Que Deus transborde os celeiros de cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem ouvido os clamores da tua igreja. Mas é porque às vezes nós nos subestimamos com as astutas ciladas que o inimigo nos traz. E muitas vezes nos apegamos e ficamos quietos em casa, em vez de irmos para a casa do Senhor e adorarmos ao nome do Senhor. E nessa noite, eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tremendamente. Vocês que honraram o nome do Senhor, não honraram o nome aqui do pastor Wesley, não honraram o nome de igreja, porque isso tudo vai ficar. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus. E você saiu do seu lar para louvar ao nome do Senhor. E Deus possa abençoar a vida de cada um nessa noite, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Gostaria de chamar a nossa diaconisa, presidente dos jovens, Rafaela. Deus tem usado a Rafaela de forma tremenda e a gente tem acompanhado de perto o desenvolvimento. Essa menina já é uma missionária, já trabalha com missões, já está tendo experiências no campo, saindo das quatro paredes, que inclusive é um dos temas do próximo culto, dia 28, é isso? 28 o culto jovem, 21 é o evangelismo. Bom, enfim, que Deus possa usar você. Eu gostaria que os irmãos estendessem as mãos em direção a Rafaela e peça para que Deus fale com vocês essa noite, porque eu estou pedindo isso, todos os cultos eu peço: Senhor, fala comigo hoje, fala comigo na tua palavra. E sempre Deus tem colocado palavras, sementes boas em meu coração. Deus, obrigado, Senhor, por este momento de louvor, onde podemos, Senhor, preparar os nossos corações, Senhor Deus, diante do teu altar, como boa terra, Senhor Deus, para plantar, para que seja plantada a boa semente, Senhor. Deus, usa a Rafaela, Senhor, como instrumento do Senhor, para falar com cada um que está aqui, Senhor. Deus, responda, Senhor, a oração e o clamor do teu povo aqui nessa noite, Senhor. Deus amado, através da vida da Rafaela, Senhor, o Senhor venha conduzir, ó Pai, o teu povo hoje, Senhor, a uma unidade, Senhor, a tua palavra. Senhor Deus, que ela seja canal de bênçãos em nossas vidas, Senhor, nesta quarta da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Rafaela, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Quando esse tema foi levantado e proposto, eu coloquei isso em oração. O Senhor falou muito no meu coração. Eu creio que essa palavra já está direcionada para alguém nesse lugar. Deus, Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada em vão. Existe alguém aqui que veio nesse lugar para sair realmente diferente da forma que você entrou. E eu creio nisso, eu espero nisso. Nesse momento, antes de nós partirmos para a leitura, eu quero propor algo.
Eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça nessa noite. Todos que podem, coloque as mãos sobre a sua cabeça, feche os seus olhos, repita uma oração comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Derrama a sua graça sobre nós essa noite. Tira todo o embaraço, tira todo o levante e fale mais alto a sua voz. Que essa palavra seja como uma semente em boa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir comigo em João capítulo 11. Nossa leitura ela vai ser um pouquinho extensa. E essa palavra ela é conhecida por muitos, mas não porque ela é conhecida por muitos que talvez ela seja por todos. Então eu vou fazer a leitura de pontos aqui que eu vou abordar durante essa ministração, amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1 e ao decorrer do capítulo a gente vai fracionando alguns versículos. Se você pode ficar de pé nessa noite em reverência à palavra do Senhor, eu peço que você se coloque de pé se você pode, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela lhe disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho, chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, se levantou depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saía depressa, seguiram-no dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo ela se lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, choravam também os judeus que vinham com ela, se comoveu em espírito e conturbou-se e disse: onde o pusestes? E eles disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Versículo 38. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres verias a glória de Deus? Então elas tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso para que possam crer que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estava morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. E disse-lhe Jesus: desatai-o e o deixai ir. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Como eu falei, essa passagem ela é conhecida por muitos. Mas é sempre interessante que a gente leia a palavra de Deus, porque às vezes ela não é conhecida por todos. E às vezes a gente tem esse hábito de pensar: não, mas todo mundo já conhece. Mas eu quero entrar em detalhes, porque eu quero trazer à memória cada detalhe da palavra do Senhor essa noite, para que a gente entre no meio do tema dessa palavra.
O tema de hoje vai ser o tempo de restauração, quando Deus recompõe o que foi quebrado. Mais uma vez, o tempo de restauração, quando Deus recompõe o que foi quebrado. Aqui nós acabamos de ler uma história dessas irmãs, deste homem que eram amigos de Jesus. Eles não eram apenas seguidores, eles não eram conhecidos, eles não eram apenas aqueles que viram ou viveram ou conviveram com ele, mas eles eram amigos, e a palavra vai dizer que Jesus os amava. Mas no momento de muita urgência, no momento de enfermidade, no momento de calamidade, aparentemente Jesus, que eles tanto acreditavam que os amava, parece que foi embora. Jesus que eles tanto esperavam para poder gerar um milagre que eles criam que só Ele podia fazer, Ele não estava lá. E a pergunta que eu quero fazer hoje, para que você reflita, é: a restauração, ela vem quando nós precisamos esperar. Mas será que nós podemos permanecer no mesmo lugar quando nós precisamos esperar a restauração? A restauração do Senhor, ela, às vezes, ela pode vir num tempo que não é o seu. Ela vem em um tempo que às vezes as coisas estão quebradas, caindo ao seu redor, desesperadoras. Você sabe que só o Senhor é seu socorro. Você sabe às vezes de olhar para o lado e pensar: Senhor, eu não tenho o que fazer agora. Eu não tenho o que fazer agora. E quando esse tempo de restauração não chega no seu tempo, você ainda permanece no mesmo lugar? Algo que o Senhor ministrou em mim para que eu trouxesse à igreja é que Ele espera de nós corações fiéis e ensináveis. Corações que sabem esperar pelo tempo da restauração e o tempo dEle. Mas para isso, muitas vezes, nós precisamos aprender de formas muito doloridas. E essa dor em aprender na espera pode nos levar a desacreditar. Pode nos levar a ter uma dificuldade em crer que o Senhor, Ele continua ali, do mesmo jeito, no dia da sua maior bondade, que você viveu o seu maior milagre. Esse ainda é o seu Pai, no dia da sua maior calamidade. Só que às vezes a gente olha para isso e a gente pensa: onde está o Senhor? Cadê o meu Deus? A gente pergunta por quê que o Senhor às vezes parece que está tardando. O trem está caindo. Jesus, eu não sei o que fazer. Parece que está esperando, estou esperando. Não chega, não vem, não acontece. Meu Deus, manda alguém, manda um recado, manda alguma coisa e não acontece. E o Senhor, Ele está contemplando, mas o tempo da restauração ainda é o tempo dEle. Aonde o nosso coração permanece quando a restauração não vem no nosso tempo? Aqui nós vamos ver algo em comum nessa passagem. Versículo 21 vai dizer assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 32, nós vamos ver Maria, tendo Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Existe uma sinceridade no coração que dói quando espera. Elas não foram lá falando assim: ô Senhor, já morreu, agora a gente já velou, agora já foi. Foi doloroso demais. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido desse jeito. O milagre tinha chegado, alguma coisa tinha acontecido, algo tinha sido restaurado naquele momento. Mas era o momento que elas pensaram que o Senhor poderia chegar para restaurar o que foi quebrado. Elas certamente comentaram uma com a outra sobre o seu amado Jesus e como Ele não estava lá quando elas acharam que mais precisavam dEle. As duas falam a mesma coisa depois de dias da morte de Lázaro. Você consegue imaginar elas falando uma com a outra sobre isso? Se o Senhor estivesse aqui, nada seria assim. Porque elas chegam diante de Deus com a mesma frase, e isso não é coincidência. Eu consigo imaginar que certamente elas comentaram talvez uma com a outra: se o Senhor estivesse aqui, o nosso amado Jesus, a gente enviou um mensageiro para dar a notícia. Ele falou que haveria restauração, Ele falou que haveria vida. Lázaro morreu. Você já recebeu uma promessa que parece que ela já foi embora, que ela já morreu, que não tem como acontecer mais? Ela ainda vive se foi o Senhor que te entregou. A palavra do Senhor vai mostrar e vai dizer que quando o mensageiro chega a Jesus,
Ele diz assim no versículo 4: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Gente, eu imagino que quando o mensageiro chegou com essa mensagem, elas pensaram: meu Deus, o milagre está feito, está declarado, é para a glória de Deus, Lázaro não vai morrer. Isso aqui vai ser porque, olha o que o Senhor declarou. Só que às vezes o que o Senhor declara a gente não sabe interpretar. Isso aqui ele falou que não era para uma morte. Lázaro morreu. É literalmente você ver uma palavra parecendo que não está cumprida na sua vida. Você experimentar o amargo de um não. Me espera, agora não. Já contrariou uma criança? Mãe, me dá esse chocolate. Não. Mãe, eu quero esse chocolate. Mãe. E vira uma birra, às vezes, esse menino. E às vezes, se brincar, vence até pelo cansaço. Com Jesus não é assim. Ali ele deu uma palavra, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Mas Lázaro morreu. E ele disse que não era para a morte. E não era. Só que não era para a morte como elas pensavam, era do jeito dele. Não é de você fazendo a birra porque não veio no seu tempo, porque a restauração não aconteceu, porque ainda está quebrado, mas é porque algo ainda vai acontecer. E o plano espiritual do Senhor, a palavra que Ele deu, não volta atrás. Ele vai fazer diferente às vezes do que você pensou, mas Ele vai cumprir. A palavra que o Senhor dá, Ele não é filho do homem para que minta, nem Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre as palavras dEle. Ele cumpre. Se precisar ressuscitar um morto de 4 dias, Ele cumpre, porque Ele disse, e Ele cumpre. Deus é fiel. E o diabo às vezes faz você tentar acreditar em coisas que, olha, isso aí não vai mudar. Há quanto tempo você ora por essa restauração? Há quanto tempo você pede essa mudança na sua vida? Há quanto tempo já fede, já não faz mais parte, já não está mais no meio, já não dá para ver, está enterrado, acabou. Mas o Senhor, Ele tem o tempo da restauração e da ressurreição de sonhos, de projetos, de vida ainda sobre nós. Mas a gente precisa entender que é o tempo dEle, é o tempo de Deus sobre nós. O tempo da restauração de Deus muitas vezes não vem no nosso tempo, mas Ele também chora a nossa dor. Mas Ele nos permite passar pelas aflições, para que quando quebrados nós possamos ver aonde está o nosso coração e ainda possamos correr para Ele. Elas viram o seu irmão morto depois de uma palavra que haveria vida. E quando elas souberam que o mestre estava lá, elas correram para o mestre. Elas não correram dele. Eu estou chateado com Deus. Ele não veio, Ele não fez. Estou brava, estou triste, não aconteceu. Elas foram para os pés. Elas foram para a presença. Quando não acontece, para onde você vai? Para viver um tempo de restauração, nas coisas que estão quebradas, a gente precisa saber voltar para a presença do Senhor. Para viver algo novo, você precisa entender que ainda quando parece do mesmo jeito, você ainda precisa correr para a presença do Senhor. Elas correram para esse Jesus. E Jesus chorou. Jesus chora a sua dor, igreja. Ele não está fazendo isso porque Ele tem prazer na sua dor. O Senhor não faz você esperar porque Ele tem prazer no seu sofrimento. Ah, olha lá, ó, vou testar. Vamos ver se é bom mesmo. Você acha mesmo que esse é Deus? Vamos ver se esse aqui é melhor mesmo, se ele é bom mesmo, se ele é crente mesmo. Deus não é assim. E às vezes a gente olha para Ele parecendo que Ele é um pai carrasco. Por que o Senhor não fez se o Senhor pode todas as coisas? Por que o Senhor não fez, não cumpriu se o Senhor já podia ter realizado? A gente precisa aprender a ter um coração que espera nele. Ainda corre para Ele e entende que Ele sente a minha dor, mas o tempo não é meu, o tempo ainda é dEle. E eu ainda continuo nessa mesma presença. Quando não acontece no meu tempo, eu ainda espero nele. Quando não acontece no meu tempo, eu ainda creio nele. Quando não acontece no meu tempo, eu ainda sei que Ele fará, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele chora a nossa dor. Ele vê os seus sofrimentos.
Ele te viu quando você estava sozinha. Ele te viu quando você estava sozinho. Ele te viu quando você clamou precisando de socorro. Porque Ele não tem prazer na nossa dor. Eu me lembro, e eu vou parafrasear isso de novo, porque o Espírito Santo de Deus já tinha ministrado que eu precisava trazer esse testemunho de novo. Eu passei por uma situação uma vez, e essa situação me levou à vontade do suicídio, há anos atrás. Eu já conhecia o Senhor, eu era verdadeiramente convertida, mas eu passei por uma dor muito profunda. E isso é a vontade de morrer. Quem tem vontade de suicidar, ele tem vontade de acabar com a dor, com o sofrimento que está passando. E naquele momento eu lembro que eu já tinha pensado em todas as formas de como eu faria isso, porque eu não gosto de ficar vendo, nem quando vem coletar agulha assim para coletar sangue, eu fico agoniada, eu não gosto de ver. Então eu ficava assim, Senhor, como que eu vou? Olha o tanto que o inimigo é sujo. Senhor, como eu vou fazer isso se eu não consigo me ver ferida? E o diabo, ele dá estratégia, tá? O diabo me deu uma estratégia para tirar a minha vida, que obviamente eu não vou falar aqui. Mas naquele tempo, eu me lembro que eu tinha decidido todas essas coisas. E eu fui escrever a minha carta. Já falei isso para os jovens também, já trouxe esse testemunho outras vezes. Eu fui fazer a minha carta de despedida. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Ele falou assim, escreve essa carta para mim. Ele não falou, não faça isso. Não. Eu lembro de ouvir claramente a voz do Espírito Santo, escreve essa carta para mim. E eu lembro que conforme eu ia escrevendo e falando das coisas que eu queria que mudassem na minha vida, o que eu estava sentindo naquele momento, eu lembro do Espírito Santo de Deus, parece que ir sarando a minha alma. E aquela vontade, ela foi indo embora, e eu fui sendo lavada. E aquela carta começou a ser uma declaração de fé, sem que eu percebesse, eram as palavras do Senhor para mim. E eu lembro que numa parte, lá no final, eu falava assim, Senhor, eu sei que as coisas não vão só passar, tudo vai mudar. Com Deus as coisas não passam, elas mudam, elas são transformadas. Quando Deus coloca a mão em uma situação, Ele não faz você só passar por ela, Ele muda a sua vida. E eu me lembro que nesse momento, hoje eu fico lembrando, o Senhor me lavou de tal forma, que eu olho assim, eu fico, gente, como que eu pude pensar nisso? Mas eu lembro tanto que eu estava embaraçada no meio de tantas dores. E às vezes a gente se vê no meio desse lugar, e o Senhor me tirou daquilo de uma forma que eu pensei que eu não podia sair. Às vezes você está sorrindo para as pessoas do seu lado há muito tempo. Às vezes você está falando que está tudo bem há muito tempo. E não está. E você e Deus sabem que não está. Hoje eu quero te trazer essa palavra. As coisas, elas não vão passar, elas vão mudar pela autoridade do nome de Jesus. Elas vão mudar, elas serão transformadas, algo novo vai ser criado. Não se coloca vinho novo em odre velho, é feito de novo, o barro é quebrado, é destruído, a história se refaz, Ele transforma, Ele muda. O que é quebrado é refeito, Ele não conserta, Ele não emenda. O Senhor não é Deus de remendo, Ele faz novo. Ele muda, Ele transforma na base, na raiz. É isso que o Senhor faz. Deus é maravilhoso, igreja. E quando esse Jesus chega, quando Ele vem, assim como nós vemos nessa passagem, quando nós nos encontramos nesse lugar da presença de Cristo, nós precisamos crer que chegou o tempo da nossa restauração. Lá no versículo 39, vai dizer assim: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque está morto há 4 dias. Quando o socorro que você tanto esperou chega, quando a saída que tanto você esperou chega, qual é a sua postura? Às vezes a gente está tão disposto: eu vou servir, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou fazer. Tá certo, amém, glória a Deus por isso. Mas na hora que falam assim, deixa eu te servir, não precisa não. Não, menina, isso aqui eu arrumo rapidinho, precisa não. Tá tranquilo, não. Às vezes é muito fácil a gente lavar os pés do outro. Mas e quando nós precisamos deixar que lavem os nossos pés? E quando finalmente chega o momento de virar aquela página? Às vezes a ferida está tão profunda que você já está assim, não mexe nisso aqui não. Isso aqui já passou. Aí vai te perguntar sobre aquela situação, ainda está aquele rancor, aquela mágoa. A pessoa vai falar da situação, está até amarga.
a voz, até amargo o sentimento. Precisa falar, vamos falar sobre isso. Está ferido, está machucado. Não, estou em paz. E eu e Deus, a gente já estou em paz. Você precisa permitir que quando Cristo chega, Ele toque na ferida. Feridas que não são tocadas não podem ser curadas. Quem aqui é da área da saúde, ou quem não é, sabe muito bem. Se você pega uma ferida, você não higieniza, você não limpa, você não usa um cicatrizante, você não cuida, ela infecciona, ela apodrece e ela vai tomando tecido, ela vai tomar conta de você. Isso é a ferida não tratada em Jesus. Só que para tratar a ferida dói. Já teve alguma ferida aberta? Para ter que ser tratada fisicamente, dói. E espiritualmente, igreja, dói. Precisamos deixar o Senhor tocar nas feridas. Tempo de restauração naquilo que foi quebrado. O Senhor precisa pegar o quebrado para ser transformado. Se Ele não tem liberdade na sua vida para poder pegar na ferida, para pegar no quebrado, por quê? Não, eu já perdoei todos que me feriram. Eu já sou uma pessoa curada. Eu sou uma pessoa que ora, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Glória a Deus. Mas eu vou te falar, você ainda é um pecador que necessita da presença do Senhor. Nós ainda somos aqueles que precisam e buscamos santificação do Senhor todos os dias. E quando você errar, quando você falhar, saiba reconhecer: Senhor, eu preciso ser tratado. Porque às vezes a pessoa ela chega e fala assim: olha, tal coisa que você está falando, que você está fazendo, eu não concordo, eu acho que está errado. Não, mas eu fiz por causa disso. Eu fiz do meu jeito assim, mas é por causa disso. Já tem 1 milhão de explicações. Não, às vezes a gente só precisa ouvir. Um coração ensinável, ele pode ser transformado. Nossa, você acha mesmo? Eu não tinha percebido, mas eu vou prestar atenção nisso que você está me falando. Eu feri, me perdoa. Eu não sabia, eu não percebi isso. E se você fez intencionalmente, você tem consciência disso, peça perdão a essa pessoa e peça perdão a Deus. A gente precisa ter um coração mais ensinável, porque quando Cristo chega, a gente não tem que falar: Senhor, já está podre, já está guardado, já está enterrado, já está há tanto tempo desse jeito, já está há tanto tempo assim, já é desse jeito há muitos anos, já é assim há muito tempo. Que você permita que o Senhor faça novo aquilo que está quebrado. Que a gente possa permitir as mãos do Senhor nos tocarem nas nossas feridas. Aqui Marta vai dizer: já faz tanto tempo, já tem mau cheiro, já não tem mais jeito. Mas quando nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem pode agir, o Senhor chega. Ele traz o cumprimento da promessa. Quando todo mundo está falando assim: moço, está doido? O que você está seguindo nessa direção? Não, aí você escuta falando mal de você, do que você está fazendo, e você está na direção do Senhor em alguma coisa. Persista, se foi o que Deus te entregou e te falou, porque vai chegar o momento que o Senhor vai te entregar a vitória dessa palavra. Ele vai fazer cumprir, Ele vai fazer acontecer. Se Ele declarou, Ele vai realizar. Os nossos olhos, os nossos ouvidos precisam estar mais atentos a Deus do que às outras coisas e às outras pessoas. E às vezes a gente está ouvindo tanta gente falando assim: não, fulano é difícil demais, para com isso, larga de mão. Não, para, isso aí já é assim há muito tempo, para com isso, é desse jeito, muda não, desse jeitinho aí, não muda não. Você já ouviu isso? É muito comum. Mas será que diante da presença de um Deus que é tão grande, tão santo, não muda? Nossa mente precisa ser aquela que é transformada no meio de uma sociedade corrompida. Nós precisamos guardar os nossos princípios, a gente precisa guardar a nossa fé. Nós precisamos guardar e crer que o Senhor ainda vai fazer quando todas as coisas, todas as pessoas, tudo parece que diz que não. Mas se o Senhor disse e Ele declarou que sim, vai acontecer. E a gente precisa esperar em Deus. Quando eu preciso esperar nele, que meu coração permaneça no mesmo lugar de quando as minhas bênçãos elas vêm rápido demais. Que a gente tenha um coração fiel e firme no Senhor. E constante. Que volte ainda para Ele. Tantas e tantas e tantas e tantas vezes. E que quando a gente não tiver força, a gente peça: Senhor, ensina o meu coração. Volta meu coração a Ti.
Na sequência desse versículo nós vamos ver Marta contestando, falando: ah, Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. E o Senhor disse: eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar. Precisa ceder. Você precisa diminuir para ele crescer. Precisa ceder, precisa diminuir, precisa quebrar o orgulho, precisa ser menos de mim, mais de Deus, menos de mim, mais de Deus. Me humilho, Senhor, estou disponível, Senhor, eu creio, Senhor. Deus, para mim parece impossível, mas o Senhor pode, Jesus. A gente precisa usar a nossa boca para declarar bênçãos, para profetizar bênçãos, para crer que vai realizar e que vai acontecer. Às vezes nós somos canal de murmuração. A gente precisa ser vigilante, igreja. Você tem uma palavra de autoridade na sua boca. A palavra de Deus diz que quando Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, Ele veio com poder. O que sai de você que tem a presença do Espírito Santo de Deus, tem poder. O que a gente está andando nessa terra e compartilhando? O que você está vagueando e declarando? Qual uso que você tem feito daquela autoridade que o Senhor te entregou, que o Senhor te deu? Nossa boca às vezes ela é uma maná de maldição. Ah, esse menino é uma tentação. Esse menino quieta. Ah, esse marido, pelo amor de Deus. Ah, essa mulher é minha, nossa, é difícil. E aí às vezes a gente está declarando sem perceber. Você está amaldiçoando, você amaldiçoa a sua família, você amaldiçoa seu casamento, você amaldiçoa seus filhos. Aí depois na oração ou aqui dentro da igreja: Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, em nome de Jesus. Nós precisamos ter coerência na nossa vida, na nossa fala, e pedir: Espírito Santo, me ajuda a vigiar, me ajuda. Eu estou aberto, eu estou disponível. Aqui quando o Senhor Ele fala para Marta: Marta, se você crê, eu vou fazer. Logo em seguida a pedra é retirada. Ela não resiste. Ela podia repetir: não, Senhor, já cheira mal, não abre, Senhor, já está começando a decompor. Não, ela cedeu. Que a gente possa ceder à direção e ao agir de Deus na nossa vida. O que nós podemos fazer para viver a restauração daquilo que foi quebrado? Nós precisamos ter um coração que é ensinável e ter fé. Milagres na palavra de Deus aconteciam através da fé. Tão somente pela fé. Tu crês que você pode ser curado? Creio, Senhor. E Jesus derramava cura. Você crê? Creio, Senhor. E Jesus fazia multidões serem curadas e libertas. Você tem fé? Que essa vida, às vezes essas coisas, essa situação que você está permanecendo nela, que você está vivendo, isso não é para sempre. Essa dor não é para sempre. A gente às vezes olha como essas irmãs que se chegaram, falaram: Senhor, se eu estivesse aqui. Às vezes teve situação na sua vida que você já perdeu sua esperança. Talvez você já perdeu a esperança com o seu filho. Seu coração já se magoou muito. Às vezes você já perdeu a esperança naquele casamento. Você já perdeu a esperança naquele emprego. Você já perdeu a esperança naquele sonho que você tinha. Você deixou para trás pensando que não vai acontecer. Não, Senhor, já faz tempo. Mas eu estou aqui para te falar que você deixe a fé fazer isso por você. Simplesmente creia. Não existe nada tão grande que não seja alcançado e transformado pela mão de Deus. Não existe nada maior que a mão de Deus. Não existe nada que impeça, não existe nada que fique de pé, não existe nada que permaneça mediante a presença do Espírito Santo de Deus, porque quando vem transforma tudo. Muda tudo, transforma o quebrado, refaz o vaso, faz de novo. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, gente, que Deus Ele tem misericórdia de nós. Glória a Deus, que o Senhor Ele teve misericórdia de reescrever a história dessa humanidade tantas vezes até chegar ao Filho de Cristo, o Filho de Deus, que é o Cristo, e nos salvar numa cruz. Glória a Deus, porque tudo pode ser transformado na minha e na sua vida nessa noite. Glória a Deus, porque nós podemos sair daqui mudados nessa noite. Essa depressão não é tão grande. Essa crise de ansiedade não é tão grande. Essa crise de pânico não é tão grande. Essa libertação não é tão difícil. Deus é maior.
O poder de Deus é maior que a doença. O poder de Deus, ele é maior do que a minha boca que declara maldição. Ele é maior do que eu. Eu não faço por mim, eu faço pelo nome daquele que é exaltado. Eu faço pelo nome daquele que vive e reina para sempre. Nós estamos com uma proposta de evangelismo no dia 21. E eu falei para os meninos, eu tenho reforçado isso. Gente, não tenham medo. Porque a gente não vai no nosso nome. Eu não vou declarar o que a Rafaela faz. Nenhum de nós vamos declarar o que nós fazemos. É o poder e a glória do Senhor. É quem Ele quiser alcançar. É o que Ele quiser fazer. E isso é maior que eu. Às vezes a gente se coloca num lugar onde a gente parece que o semeador é maior que a semente. Você não é maior do que aquilo que você carrega. É maior que nós, igreja. Aquele que deu a palavra não é fiel para cumprir. Aquele que te colocou aonde te colocou não é fiel para te fazer permanecer. Aquele que levantou o chamado não é aquele para fazer trilhar o caminho. Permaneça, persevere. Jesus, quando Ele chega, Ele muda e Ele transforma. E nós precisamos crer no poder e na autoridade de Deus. Eu imagino a multidão que estava naquele lugar aquele dia. Fala que muitos tinham ido chorar a morte de Lázaro. Muitos. E vocês viram qual a oração que Jesus fez? Vamos voltar. A palavra diz assim: eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Nem sempre a multidão que te cerca vai acreditar no milagre que Deus tem na sua vida. O Senhor precisou fazer uma oração em alta voz naquele momento, porque existiam pessoas ali que não entenderiam o que estava acontecendo. E Ele fez questão de colocar em alta voz a oração que Ele estava fazendo, porque eles tinham que entender o milagre que estava para acontecer. Porque quando chega o tempo de honra, em certos momentos, pessoas e outros olhos vão ver. Assim como eles duvidaram, eles verão a glória de Deus através da sua vida. Eu não estou falando isso aqui para você pensar que você é superior, que você vai pisar nos outros, que vão ver a minha vitória mesmo. Não. O Senhor nunca traz vitória para um crente, para que a gente possa humilhar o outro com o que a gente recebeu. Nunca. Mas o Senhor permite que outros vejam a honra dEle na nossa vida. Principalmente quando você já está num caminho muito árduo. E eu quero te dizer nessa noite: persevera. Persevera no caminho que Deus te chamou. Persevera naquilo que Deus te colocou. Creia, mesmo quando todos estão duvidando. Creia, o Senhor, Ele ainda realiza milagres. Esse corpo vai ressuscitar. Esse milagre vai acontecer. Essa vida vai se libertar. O Senhor, Ele vai fazer. Deus, Ele é poderoso e Ele vai cumprir. É a faculdade do sonho, Ele te dá de graça. É o filho que você sonha, Ele coloca no seu ventre. É a necessidade financeira, Ele vai suprir as suas necessidades. Em todas as coisas o Senhor opera milagres. Em todas as coisas, um morto de 4 dias pode ser ressuscitado. Milagres ainda acontecem hoje. E esse é o meu Jesus. Ele ainda faz. Ele faz igual. Ele faz com poder, Ele faz com autoridade, e Ele faz hoje. Creia naquilo que o Senhor pode transformar na sua vida. Creia que Ele pode fazer de novo, mas se deixe ser tocado por Ele. Porque não é do nosso jeito que o vaso vai reerguer, vai ser colocado novo. O tempo da restauração do Senhor às vezes é tão árduo, é tão doloroso, que o quebrado se faz novo de um jeito que você não imagina, e vai vir através de muita dor. Mas se vier através de dor, permaneça. Porque Ele ainda vai fazer de novo. E quando for feito novo, você vai olhar para o quebrado e pensar: oh, achei que eu não ia conseguir nem passar daquilo. Vocês já chegaram em extremos de situações que você olhou assim: meu Deus, agora daqui não vai para frente de jeito nenhum. Você passou por isso? E você está aqui hoje? E talvez você esteja passando por isso agora. Eu quero te dizer que isso vai passar. Você vai conseguir olhar para essa situação ainda, e você vai sorrir de alegria, e você vai ver o quanto Deus foi bom e operou milagres na sua vida. Tenha fé, creia em Deus, creia, espere em Deus. A palavra tem uma passagem que ela diz: espere em Deus, minha alma, eu ainda o louvarei.
no momento da angústia, dizendo ali: eu ainda o louvarei. Senhor, está tão difícil louvar agora, mas eu ainda te louvarei. Eu ainda permanecerei, eu ainda vou crer no milagre, ainda vai chegar, ainda vai acontecer, a libertação vai chegar, o milagre vai vir, eu creio, eu espero, eu permaneço, eu persevero. Igreja, é tempo de perseverar, o diabo não está brincando, ele está tentando atingir de todas as formas. É hora de perseverar no princípio da palavra, num Deus que faz milagre. Hoje é muita loucura, às vezes, você orar por um enfermo. Quando o Senhor chegava para orar por enfermos, Ele curava. A gente precisa ter ousadia e fé que o Senhor ainda faz, Ele ainda cura. Chegar alguém para você: estou com dor de cabeça, você quer que eu ore por você? Eu creio que o Senhor pode te curar. Se Ele não quiser, Ele não faz, mas se Ele quiser, é um milagre. Posso orar por você? Às vezes é muito simples pregar o Evangelho. E a gente deixa passar situações. Estou falando coisas aqui que não anotei, mas amém. Creio que isso aqui é para alguém e está sendo para mim. Pregar o Evangelho é lançar sementes em todas as terras, porque quem vai gerar o fruto e fazer permanecer não é você, é Deus. Quando fala da semente lançada à beira do caminho, na pedra, nos espinhos e na boa terra, não fala que ela foi lançada em um só lugar, foi em todos. Em todos os solos. A igreja é um solo, o mundo é um solo. Lança a semente. Às vezes a gente está muito preocupado: aquele terreno ali parece meio pedregoso, não vou nem mexer, não vou nem lançar a semente, isso não vou falar é nada. Você foi convidado a lançar a semente, irmão. Nós precisamos lançar a semente. Quem vai gerar o fruto e fazer permanecer é o Senhor. Não quis te ouvir? Bate a poeira dos seus pés e o caminho ainda permanece, a direção permanece, a visão permanece. É cruz, é cruz, é cruz, é céu. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para o céu. Eu estou almejando o meu Jesus. Eu estou caminhando para esse lugar. Eu creio nos milagres do Senhor. Quem recebeu, glória a Deus. Quem não recebeu, continue orando, mas siga e persevere. Não pare pelas feridas que te causaram. Não pare pelas amarguras que te fizeram. Não pare e deixe Deus curar isso que ainda está guardado dentro de você. Em 2 Crônicas, eu quero pedir para projetar aqui, por favor, se puder. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aqui nós estamos falando de uma passagem onde Salomão havia reconstruído ao longo de anos o templo do Senhor. E Deus, Ele fez algumas condições para que Ele permanecesse no meio daquele povo e naquele templo. Porque Ele se agradou do que Salomão fez e que reconstruiu depois de seu pai Davi. Aí uma das coisas que o Senhor fala, e isso eu estou dando um contexto para que vocês possam entender, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma condição para a promessa. Existe como, às vezes, sarar a terra se você não se converte dos seus maus caminhos? Uma coisa depende de outra. A gente precisa estar suscetível a isso aqui. Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar a face do Senhor, porque eu quero a presença dEle comigo. Aí a gente pega parte B do versículo e guarda na nossa vida. Aí a gente está aqui, eu ouvirei do céu, o Senhor vai ouvir minhas orações, vai perdoar os meus pecados, porque Ele é amor, Ele morreu numa cruz por mim. E sararei a sua terra, o Senhor me sara, o Senhor me cura, o Senhor me liberta, e você não é uma pessoa que perdoa. Então a gente não pode considerar uma parte do texto. Eu preciso orar, eu preciso me humilhar, eu preciso me converter. Quantos de nós às vezes não nos convertemos verdadeiramente, estamos dentro da igreja? Fala com o Senhor: Deus, que parte de mim que ainda não está convertida e precisa mudar? Senhor, que parte de mim ainda não recebeu, ainda não entendeu, que parte de mim precisa se converter dos maus caminhos que eu não estou vendo, que eu não estou vendo, para que a gente possa alcançar essas promessas e viver com a presença do Senhor conosco. Que a gente guarde isso no nosso coração. Por fim, já encerrando quase a mensagem, a palavra vai dizer assim, no meu estudo eu separei assim:
Os amigos dele, ele deixa esperar, pois quando ele reaparece, eles ainda estão disponíveis. Lázaro esperou. Lázaro morreu esperando. Lázaro morreu. Vocês imaginam Lázaro, vendo que estava perecendo? Eu fico imaginando isso na minha cabeça. Nossa, ele não veio. Ele não veio. E quando ele recobra a sua consciência, lá está Jesus, dizendo: desatai-o, tira essas faixas dele, deixa ele ir. Gente do céu, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa. Mas é isso que o Senhor permite com amigos íntimos dele. Às vezes ele está te deixando esperar, mas é porque ele sabe o coração que ele está provando. E que quando ele voltar, o milagre vai ser muito grande. Porque o milagre de Lázaro não teria sido o mesmo de uma ressurreição se Jesus tivesse chegado quando ele estava só doente. Não, eu sarei a sua enfermidade, Lázaro. Ele já tinha sarado muitas enfermidades até então, não tinha? A gente leu várias passagens, ele já tinha sarado, ele já tinha libertado. Mas os meus amigos, eu posso deixar esperar. Porque quando eu aparecer, eles ainda vão estar disponíveis. Aqueles que têm intimidade comigo, eu ainda deixo esperar. Porque quando eu aparecer, eles ainda vão crer no meu nome. Eles ainda vão esperar por mim. Eles ainda vão estar firmes no meu caminho. Então, se Deus está às vezes te fazendo esperar por um tempo, creia que esse tempo de restauração, ele vai chegar. O que foi quebrado vai ser mudado, vai ser feito novo. E que você persevere, porque o tempo do Senhor chega. Em algum momento tudo acontece, e esse tempo chega. A restauração para aquilo que parece perdido. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui no altar, em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem ela tenha falado ao seu coração, e que você entenda que aquilo que foi quebrado, o Senhor, Ele pode restaurar. E não existe nada, a gente sempre escuta isso, mas de verdade, não existe nada tão quebrado que Ele não faça novo. Não, nada é tão difícil para Jesus, nada é tão difícil para Deus. Mas a gente precisa crer e esperar que Ele vai fazer e vai acontecer. Que nós tenhamos um coração disponível no tempo da espera e no tempo da dor, para crer que o Senhor, quando Ele aparecer, nós estamos ali e Ele está conosco. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e a abaixar suas cabeças. Nessa noite, nesse momento de oração, eu quero te convidar a fazer uma oração específica. Senhor, me mostra o que está quebrado e que eu ainda não vi. E me ajuda a estar disponível para o tempo da sua restauração. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Jesus. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, um coração que ainda está disponível, mesmo quando tudo parece perdido. Eu te peço, Senhor, que o meu coração ainda esteja aberto, mesmo quando muitas lutas e aflições vierem sobre mim. Eu te peço, Senhor, que não solte a mão da Tua igreja. Às vezes tem pessoas aqui nessa noite, Pai, o Senhor bem sabe, Jesus, eu sei que o Senhor sabe, que estão, Deus, com essa oração no coração delas, pedindo: Deus, só não me deixa ir embora da presença, porque eu não aguento mais. E nessa noite eu te peço, Senhor, derrama Seu Espírito sobre a igreja, para que sejam fortalecidos no caminho e nas promessas do Senhor, para que eles continuem esperando em Ti, Jesus, e que tempo, Senhor, de restauração chegue para cada um, ó Pai. O tempo de restauração de situações, Pai, que pareciam acabadas, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, transforma hoje, nessa noite, que não permaneça como está. Deus, que em nome de Jesus o Senhor mude a realidade, Jesus. O Senhor esteja transformando, libertando, ó Pai, e colocando mais e mais e mais de Ti em nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas, meu Deus, e nos ajude a permanecer em Ti, a perseverar nos Seus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, meu Deus. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. Cada um dos meus irmãos, ó Deus, eu coloco na Tua presença nessa noite, Senhor. Vem ser, ó Pai, vem atender, ó Deus, o clamor de cada um, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra hoje, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa ser firmada em nossos corações todos os dias. Que nós possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor está de olho, Senhor. O Senhor está vendo as nossas lutas e as nossas aflições. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, apresento diante de Ti a Tua congregação, Senhor. Apressa, Senhor, em socorrer, ó Deus. Apressa, Senhor, em socorrer, ó Deus. Apressa, Senhor, em socorrer, ó Deus, o Teu povo, Senhor, que está clamando o Teu nome, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Ó Deus, nós estamos clamando o Teu nome, Senhor. Vem ser conosco, Deus. Vem perdoar os nossos pecados, Senhor. Vem ministrar sobre nós a Tua graça, Senhor. O Teu infinito amor, ó Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu louvo, Senhor, o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos podem sentar só mais um minuto? Só preciso de mais alguns minutos com vocês. Que palavra tremenda. Veio ao meu encontro essa noite. Eu não sei contra vocês, e eu tenho certeza que foi ao encontro de cada um aqui. É porque muitas vezes nós somos apressados, nós queremos a coisa pronta, e nós não queremos saber do principal, do dono da bênção. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos saber do dono da bênção. E isso acontece conosco. E aí às vezes a gente pega naquela aflição, naquela angústia. E é o que dá nas pessoas hoje. Hoje o que tem mais, hoje os psicólogos aí estão fazendo tantos tratamentos com pessoas com ansiedade, depressão, exatamente porque não alcançam aquilo que querem, ou muitas vezes não sabem esperar em Deus. E Deus tem feito um tratamento na minha vida. Todos os dias Deus tem me tratado. E louvado seja o nome do Senhor. Que a gente tem que aprender que uma hora a nossa bênção vai chegar. Porque Deus é Deus de projetos completos, de obras completas, de tudo completo. Deus não deixa nada pela metade. Deus faz por completo. Basta nós aprendermos a crer nele. Amém, igreja? Eu louvo a Deus pelo grupo de varões, que nós estamos orações todos os dias. E eu quero abençoar a cada um desses varões que tem se comprometido conosco. Das 6 da manhã, nós começamos com 30 minutos, hoje nós estamos com mais de hora já orando. Mas nós estamos plantando tantas sementes que outras igrejas já estão copiando o que nós estamos fazendo. E eu não digo que copiar, não, eu acho que nós estamos plantando sementes. Eu tive um prazer de receber uma ligação de um grande amigo da igreja Plenitude, pastor Cleiton Romero. Ele também abriu um grupo de homens das 5h30 às 6. E ele falou assim: pastor, eu queria que você ministrasse para nós. E aí eu falei assim: bom, eu de 6 horas eu tenho a minha. Ele falou: não, é só até 6. Então eu falei: então pronto, então eu vou iniciar lá com vocês, vou até 6 horas com vocês, porque eu tenho que entrar na minha. Ele falou: não, eu copiei, foi dos 6. Aquele dia eu ouvi você falando lá. Então assim, isso são os frutos que nós estamos dando. Muitas vezes a gente às vezes não percebe isso. Mas nós lá dentro do grupo, nós vemos o quanto Deus tem trabalhado na vida de irmãos ali. E quantos têm recebido as bênçãos do Senhor. Então eu louvo a Deus, eu queria contar esse testemunho porque
Deus tem abençoado a igreja. Nós estamos sendo exemplo para tantas pessoas, tantas vidas, tantas igrejas. Nós estamos sendo exemplo. Que nós possamos realmente entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Sexta-feira agora nós começamos a nossa conferência profética. Pastor, mas como é que o senhor marca uma coisa bem no feriado? É dia de eu descansar, é feriado. É por isso mesmo que nós marcamos. O mundo lá fora não está brincando não. Eles estão pegando o feriado e carne em cima de carne. Está acontecendo atrocidades no mundo. Enquanto nós queremos ficar em casa assistindo televisão, a igreja é responsável pela vida espiritual de cada um de vocês. Eu sei que muitos irão viajar. Sei que muitos já estão com viagem marcada. Sei que muitos não estarão aqui, mas eu quero dizer para os que estarão aqui. Sexta-feira nós vamos iniciar com a vigília. Gente, tem essa pastora Aline Valadão, ela já está se preparando, já tem mais de mês que ela está se preparando. Nosso grupo de varões já está orando, já desde quando nós começamos a falar sobre conferência profética. A igreja está orando, e eu creio que nesses 3 dias Deus vai fazer o sobrenatural aqui, nesta igreja. Sexta-feira agora, é sexta agora, depois da manhã. Não é da semana que vem mais não, é depois de amanhã. Hoje é 11, dia 13, 7h30, nós iniciamos o nosso culto. E eu sou muito britânico com o horário. Às vezes no máximo passa ali uns minutinhos, mas eu gosto de começar, o horário da igreja tem que ser começado no horário. Então, sexta-feira, 7h30, nós iniciaremos a vigília. Nós programamos até às 22h. Daí para frente é Deus que vai administrar. Se Deus achar que já entregou as bênçãos na vida de cada um, ok. Mas se Ele achar que nós devemos continuar, nós vamos continuar. No sábado, às 19h30, sábado, nós estaremos aqui novamente para receber mais alimento espiritual. O que nós estamos fazendo de manhã, os varões, nós queremos trazer para a igreja. Então nós vamos trazer alimento espiritual para a igreja. Então no sábado, 19h30, nós estaremos aqui novamente para receber do Senhor mais e mais dele. E no domingo, encerrando, nós vamos ter aqui o pastor Jailton Lima, lá do Rio Grande do Norte, para encerrar domingo que vem. Não fique em casa não, irmãos. Eu sei que é feriado, é dia de dar um descansado, mas você tem o dia inteiro para descansar. Pastor, mas eu trabalho. Eu sei disso. Eu também trabalho. Tudo que vocês fazem eu faço também. Eu tenho família, eu tenho um jovem que estuda. Então assim, para nós também é corrida. Eu chego em casa, tem dia que eu não tomo banho, eu venho sem tomar banho mesmo. Então eu sou do mesmo jeito de vocês. Então, e o que nós estamos preparando é alimento para a igreja. Cumprimente, chama pessoas, chama vizinho, chama um amigo de outra igreja, não tem problema. Nós aqui estamos de portas abertas para receber todo mundo. E eu sei que Deus vai derramar bênçãos aqui nessa noite, nesses 3 dias. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Eu acho que dia 21 a Rafaela já deixou. Inclusive nós fizemos já os folders, os panfletinhos, dia 21. Que sem ser sábado agora, no sábado que vem, os jovens vão se reunir aqui. E Rafaela, e eu vou falar, as crianças, os kids, fizeram o evangelismo. E olha, foi muito bem executado. A irmã Lília ali, ó, você pode pegar umas dicas. E eu vou falar um negócio para você, não pega dica não, convoca ela. Convoca a tia Lília, convoca ela, porque eu vou falar um negócio para você, vai ser bênção. Vamos juntar esses meninos aqui foi tudo uma bênção. Foi um evangelismo diferente de todos que nós já fizemos aqui. E olha, surtiu tanto efeito que as crianças vieram no domingo. Fizeram a diferença. E nós temos que andar de mãos dadas. Quantos sabem que nós transmitimos os cultos aqui online? Quantos sabem que nós transmitimos?
via YouTube, via Instagram, enfim. Irmãos, eu já vi muitos pastores ou pregadores falarem a respeito do likezinho, aquele joinha que põe assim. Quanto mais joinha a gente pôr, mais a gente tem aquele poder de o YouTube falar assim, aquilo está sendo importante. Porque nós estamos aqui, nós temos mais de 50 pessoas. Você imagina se tivesse 50 likes lá, aquele joinha 50? Porque nós estamos tendo uma média de 10, 15 likes. Mas você imagina se a igreja toda der like, 150, 200 pessoas dando like, o quanto o nosso culto vai ser transmitido para um monte de mais gente. Nós vamos alcançar muito mais pessoas. Nós vamos alcançar muito mais. Então chega em casa, amanhã no serviço, põe lá para escutar. Se você não quer escutar, deixa o like lá. Pastor, eu estava lá presente, eu não preciso. Põe um likezinho lá, dá um joia se você gostou. Eu às vezes eu estou aqui sentado no banco, estou dando like. E eu põe like, eu mando coraçãozinho, aqueles coraçãozinhos subindo. E eu acho que mais bom, eu vou pôr um coraçãozinho, alguém aí manda coraçãozinho também. Porque eu vou colocar o coraçãozinho e vai coraçãozinho subindo, e vai coração. E eu falo, rapaz, tem gente online com a gente aqui. E eu acho isso uma bênção, quando é assim. Quando às vezes eu não dá para vir no culto, às vezes eu estou em viagem, eu estou escutando, eu estou lá com like, eu estou dando coraçãozinho, eu estou eu mando mensagem de texto. Deus abençoe o nosso culto, manda mensagem. Nós precisamos saber que a igreja está unida, nós estamos unidos. Nós precisamos estar unidos. Isso aqui, irmãos, chega a muito mais gente se nós fizermos isso. Muito mais pessoas. Amém? Deus abençoe esse restante de semana. Espero todos vocês aqui na sexta-feira, com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Deus abençoa, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, essa geração, Senhor, que clama por ti, Senhor, que necessita do teu amor, necessita do teu caráter, necessita, Senhor Deus, da tua presença a todo momento. Somos dependentes de ti, Senhor. Nós não dependemos do ouro, nós não dependemos do preço do dólar, nós não dependemos de juros, ó Pai, nós dependemos de ti. Senhor Deus, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nessa noite, Senhor, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esses louvores, por cada vida aqui representada, por cada lar aqui representado. Leva cada um dos meus irmãos, ó Pai, de volta para os seus lares. Deus amado, nos dê um restante de semana abençoado por ti. Senhor, nos guarda e nos livra, Senhor, contra toda investida do inimigo sobre as nossas vidas. Que a tua graça, Senhor, possa prevalecer sobre as nossas vidas todos os dias. Que o teu amor, ó Pai, seja infinito para conosco, ó Pai. Que nós possamos saber, ó Pai, esperar também, Senhor, a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Porque eu sei, ó Pai querido, que o Senhor tem muito mais, ó Pai, sabe muito mais do que nós, ó Pai. Deus amado, nós queremos te pedir, ó Pai, a tua guarda e a tua proteção, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, essa conferência profética. Os líderes, os pastores que vão estar ministrando aqui, Senhor. Ser com cada um. Dê, Senhor, a mensagem que cada um necessita ouvir de ti esses 3 dias que nós teremos aqui. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te agradeço, Senhor. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoar. Cumprimente o seu irmão que está aí do seu lado. Diz para ele o quanto foi bom ele ter vindo.